complicadinha, tá? Ela quer, tipo, na primeira questão a gente viu qual é a soma dos números ímpares antes de um número. Na segunda questão a gente quer saber qual é o fatorial de um número e no final a somatória de 5 fatoriais. Essa questão ela quer saber infinitamente vezes você colocando números na tela. Ela quer saber qual é a soma do fatorial dos números primos que estão anterior ao número, mano. Você fica, que isso, cara? Você vai ter que trabalhar com definição de número primo, definição de fatorial e a definição da soma desses dois números. É bem complicadinha. Eu fiquei um tempinho fazendo ela também, tá? Resultado 2 é como ela devia ser, no final das contas. Vou fazer um runzinho aqui, rapidamente para vocês. Escreva um número. 7. A gente tem que entre o número 1 e 7, a soma dos fatoriais dos números primos que estão entre 1 e 7 é igual a 5.608. Então seria tipo a fatorial de 1, a fatorial de 3, a fatorial de 5 e a fatorial de 7. Eu não tenho certeza se é isso mesmo, a gente pode fazer na calculadora também, mas sei lá, tempo gasto, mas acho que vocês precisam acreditar em mim por enquanto. Aí bota de novo o número 7, vocês veem que vão sempre estar dando o mesmo resultado, porque no final a gente botou a gente zerou, né, a nossa variável para que não fique acumulando os valores. Eita, pronto. Aí sim. Números primos é outra coisa. Não tô trabalhando com números ímpares, por isso que entre 1 e 7, 1 e 9 foi a mesma coisa, tá? Indo pro exercício. O que é que o exercício quer? Ele quer que você faça um programa que calcule a soma dos fatoriais dos números primos entre 1 e o número desejado. Número escrito pelo usuário, a gente vai trabalhar com scan. Já vou importando aqui o grande e famoso java.to.scan. Lembra do Zoom também. É verdade, eu esqueço disso, cara. Desculpa, tá perfeitamente visível na minha tela. Tá. Botamos o scanner. Vamos botar o nosso método principal, pelo famoso macete do PSVM. E agora a gente vai declarar as variáveis. Eu vou fazer que nem o PL fez na última questão. Eu não vou declarar tudo de uma vez, tá? Porque a gente realmente não declara tudo de uma vez, como tá trabalhando com um problema. A gente vai meio que tendo alguns insights durante a resolução, tá? Eu vou declarar minha variável scan. Tá? Quando eu estou declarando um scanner, eu ainda estou indiretamente declarando uma variável. Então ela sempre tem que estar no começo. Muito bueno. É o nosso primeiro passo aqui. Já que a gente vai querer fazer o que a gente está fazendo infinitamente, ou até que a gente tenha alguma condição, né, que seja obtida, por exemplo, no primeiro exercício que eu fiz foi quando você digita o número zero. Então aquela estrutura de repetição ela é parada, ela cessa, tá? Então vou fazer novamente aqui. Enquanto o número que eu tiver escrito, que foi o número desejado, for maior que zero. Como sempre, eu estou definindo o número, a int n, tá? Como sendo maior que zero. Eu acredito que isso aqui está aqui ainda porque eu ainda não defini o que vai ser n, tá? Muito bem. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente quer uma entrada do usuário, então a gente pede para o usuário colocar alguma entrada com o nosso famoso comando de systemout.println. Digite um número. Digitar zero, cancela. Ponto. Tá, ponto e vírgula. Tá, por partes. O que, que a gente quer saber? Primeiramente, se a gente quer saber qual é a soma dos fatoriais dos números primos, a gente tem que saber quais são os números primos que estão entre um e o número desejado. Então a gente vai primeiramente pegar quais são os números primos que estão nesse intervalo de desejo, certo? Para a gente descobrir quais são os números primos que estão presentes nesse intervalo, é um raciocínio semelhante. Opa, é um raciocínio semelhante ao de como a gente pega a soma dos números ímpares, tá? Eu fiquei falando ímpares, desculpa. Eu quero saber quais são os números primos. Então a gente vai ficar repetindo isso até que chegue no número desejado e a gente vai fazer o famoso i mais mais. Aí, abre colchetes. E o que, que a gente vai fazer aqui dentro? O que, que define o número primo? O Belinho sempre bota na atividade. O número primo é que só tem dois divisores, ele mesmo e um. Então se a gente divide esse... desculpa. Esse, esse número por ele mesmo, ou o número um, a gente só vai ter dois divisores naturais. Então a gente vai querer que essa condição aqui ela seja verdade, tá? Só quando a gente tiver dois divisores. E a gente vai ter que meio que
ter conhecimento de quantos divisores esse número aqui vai estar tendo. Então, antes de qualquer coisa, eu vou declarar uma nova variável chamada divisores. Tá? Int divisores vai começar sendo 0. Quando a gente tiver que essa variável divisores for maior do que 2, a gente já não vai ter um número primo, porque números primos eles só têm 2 divisores naturais. Não tem nenhum número que só tem um divisor natural, só acima de 2. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso agora? Já que ele quer saber qual é, entre os números que eu estou digitando aqui, quais são os que são números primos, a gente vai ter que fazer outra estrutura de repetição dentro de uma estrutura de repetição. O que pode ficar muito confuso, tá? Mas é porque para a gente descobrir quais são os números primos, a gente tem que meio dividir um número por todos os números que estão antecedindo ele, tá? Então a gente vai ter que declarar outra estrutura de repetição com outra variável que eu vou chamar de 1. Vou fazer que esse 1 seja menor ou igual ao número que eu estou querendo comparar, né? E eu vou fazer que essa nova variável seja crescida no final da repetição. Aqui é... me desculpe. Novamente, abre os colchetes e dentro de uma estrutura de repetição a gente tem outra estrutura de repetição. Que confusão, tá? Mas beleza. O que, é que a gente quer saber agora? A gente quer saber que do intervalo de i até n, se ele for divisível por dois números dessa outra estrutura de repetição, a gente vai ter if i é o resto dessa divisão de i por a ser igual a 0, a gente vai ter um acréscimo no número de divisores. Então, se o número realmente for primo, a gente vai acabar satisfazendo essa condição, certo? Só um ponto e vírgula, tá errado. E aqui eu esqueci de colocar aquele famoso n vai ser o número que foi digitado, né? Next. Scan, desculpa. Qualquer dúvida é só falar, povo, porque realmente estou fazendo aqui uma questão difícil que ficou meio confuso. Tá, muito bem. Aqui eu tinha esquecido de declarar o que vai ser n no final das contas. Aqui, o que está dando erro? O a não foi definido? Não sei, a gente vê isso depois, se não estiver dando certo. Peraí, só um instante, eu tô com... Alguém tá me ligando. Beleza, desculpa, minha mamãe me ligou. Agora eu vou voltar aqui pra tarefa. Onde é que a gente parou? Beleza, a gente sabe que o número primo é quando ele só tem dois divisores naturais. Então o que eu tô fazendo aqui é praticamente isso. Tem uma estrutura de repetição em cima que vai de 1 até 2, até 3, até 4, até o meu número n. E aqui embaixo eu tô querendo que a gente vê quais são os números em que o resto dessa divisão vai dar igual a 0. Então é como se eu estivesse fazendo 1 dividido por 1. E depois eu faço 1 dividido por 1 mais 2 dividido por 2. Depois é 3 dividido por 1. Depois 3 dividido por 2 mais 3 dividido por 3. Pera. Caraca, muito barulho ao meu redor. Tô ficando confuso. Mas eu espero que isso aqui tenha ficado claro, tá? Porque a gente realmente vai ficar pegando essa repetição que tá de cima e fazendo o resto da divisão da repetição que tá por baixo. E quando a gente tiver uma condição que esse número só vai ter dois divisores, que a gente vai estar descrevendo bem aqui. Quando o número de divisores for igual a 2, a gente vai criar outra estrutura de condição, não de repetição aqui. Agora, a gente quer saber, quando o número ele for primo, quando ele ter dois divisores naturais, o que a questão quer? Ela quer que a gente faça o cálculo do valor de fatorial desse primo. Então a gente vai fazer, que nem a gente viu na outra questão, outra estrutura de repetição for, só para a gente saber qual que vai ser o valor do fatorial desse número, tá? Então a gente vai fazer outra estrutura de repetição for, eu declarei a variável b quando for menor ou igual ao número primo que tem em questão, tipo o número escolhido, que tem dois divisores naturais. A gente faz o famoso cálculo do fatorial. Bem rapidamente, a gente viu antes como é que é o cálculo do fatorial. Eu vou declarar outra variável aqui no começo, que é a variável fat. Eu vou fazer com que ela seja igual a 1. Porque quando a gente está trabalhando com fatorial, a gente está trabalhando com multiplicação. Então, se eu botar fat igual a 0, ela nunca vai tomar um valor, tá? Porque
ela vai ficar multiplicando vários valores por zero, certo? Então, o FAT tem que sempre começar em 1 quando a gente está trabalhando com fatorial. E esse FAT vai ser igual o valor de FAT vezes B. Uai, por quê? O FAT começa com 1, depois FAT vai ser tipo 1 vezes o valor daquele número primo até ele chegar até o número primo. Pera, desculpa, não, me confundi todo. É tipo de 1 até o valor daquele número primo, que é a definição de fatorial, né? A gente pega um número e vai fazendo a multiplicação descendo até o 1. Então, essa definição de fatorial, ela tem que estar na cabeça de vocês já bem definidinha. Tá? E agora eu quero saber uma coisa. Qual que vai ser a soma de todos esses valores de fatoriais, né? Eu vou declarar agora outra variável e eu vou chamar ela de total, que vai ser como se fosse o total da soma. Eu vou declarar ela como se fosse sendo igual a zero. E eu vou falar aqui que total vai ser total mais FAT. Porque no final dessa estrutura de condição aqui, a gente vai ter o valor do fatorial no final das contas. Então, a gente tendo o valor de 1 fatorial, a gente já pode começar de novo toda essa estrutura de repetição para que a gente pegue um número, ache um número primo, depois faça o cálculo do valor fatorial desse número primo. É muito confuso, então eu fico aberto a perguntas, qualquer coisa. Depois a gente tem que meio que zerar esse cálculo, tá? Porque se eu deixar esse FAT do jeito que está aqui, ele vai voltar aqui para cima de forma que FAT vai ser igual ao valor de fatorial anterior. Então tenho que voltar e atribuir esse valor de FAT de novo igual a 1, tá? Então praticamente isso aqui já é a questão. Isso aqui a gente já pegou números que estão entre 1 e o número desejado, a gente viu quais desses números vão ser primos, porque os primos têm dois divisores naturais, e depois disso a gente pega para calcular qual é o fatorial desses números, tá? Eu sei que está dando alguns erros aqui, mas a gente já vê isso aí. Esse aqui é o raciocínio principal que a gente tem que ter, tá? Muito bem. A nossa soma de todos os fatoriais vai ser total. Então, o que eu vou fazer aqui bem rapidamente é fugir dessa estrutura de repetição aqui e fugir dessa estrutura de repetição do while, tá? Então, eu vou colocar entre esses dois, para que eu digite ao final do número desejado qual é o valor da soma dos fatoriais dos números primos entre 1 e o número desejado. Então, o famoso systemout.println, aí fala a soma dos fatoriais dos números primos entre 1 e mais. Opa, mais tem que ficar fora. Mais n é igual a mais a soma, né, que é o total. E com isso aqui, a gente vai zerar outro valor, né, que é o valor da soma, porque senão a gente iria ficar cumulativamente pegando a soma de diferentes números primos e fatoriais até que diga chega, tá? Então, esse aqui é o, o programa. Eu peço desculpas por ter me confundido às vezes, mas é porque isso aqui requer muito raciocínio, tipo, prático, assim, técnico. Eu tô vendo que tá dando alguns erros aqui, então bora ver. Aqui é porque eu não coloquei ponto e vírgula aqui. Tipo, aqui nessa estrutura de repetição for, a gente sempre tem que ter esse ponto e vírgula. E aqui o que? Press warning, empty statement. Eu acho que é por causa desse B aqui. Deixa eu ver. If divisores B sendo menos que 1, B mais mais. Não é ponto e vírgula não, Edgar. É chave. No final do for, desse for do B. Qual do B? Ah, sim, É. nossa. Boa. Obrigado pela ajuda, amigão. E aqui a gente vai ter um problema que alguma coisa não vai estar fechando, que é a classe principal. Então se eu botar uma chave fechando aqui, acho que termina. While. Não. Deixa eu ver, tá falando que isso aqui não tem número, esse N aqui, né? Interessante. Why so, peraí. While N maior que zero. Uai, não deu erro agora. Não é porque tem uma chave a mais, não. Ou tá certa a quantidade de chaves. Uma chave a mais. Essa aqui fecha essa aqui. Vai até o while. Não, eu tenho uma chave a mais aqui. Eu quero que essa aqui feche bem aqui, mano.
Tem alguma chave errada aqui, peraí. Que confusão. Essa aqui não fecha. Essa aqui fecha bem ali, tá, de boas. Essa chave não é pra fechar ali, é pra fechar bem aqui. Meu Deus. Estrutura aqui, for. Essa fecha. Essa tem que fechar aqui. Sim, pronto. Essa fecha aqui. Pronto? Isso. Acho que tá É. certo. Aqui, ó, fazendo bug splat ao vivo. Acho que funciona agora, vamos ver. Triângulo fatorial, bora ver se funciona. Run file. Sem erros, meu Deus. Alguém me belisque, estou em Marrocos. Digite o número 15. A soma dos números fatoriais. A soma dos fatoriais dos números primos entre 1 e o número desejado é um número extremamente grande. É isso mesmo? É isso mesmo, produção. Tem que ser um número extremamente grande. Então bora botar um número menor. De 1 até 3. Os números primos de 1 até 3 é só 2 e 3, né? Então tá certo. Muito bem, esse programa é um feito do diabo e é extremamente complicado, então eu entendo se vocês tiverem dúvidas. O PDF desse programa vai estar disponível para vocês verem depois, para vocês pegarem um raciocínio na hora, na resolução de alguma atividade ou da prova em geral. Porque, resolvendo aqui ao vivo, eu sinto a dor do Belinho, tá? Então eu sinto muito. É isso aí. No final das contas, a gente